de vir aqui com Suzy Lemos. E aí, tudo bem com você? Lógico que tá. Por que não estaria? Tem que estar. Sempre começa assim, né? Se não está do jeito que você deseja, logo estará. E nós aqui sempre trazendo para vocês matérias e conteúdos de credibilidade, tá? E hoje, passando mais credibilidade para vocês, que nós tomamos muito cuidado com os nossos convidados, trouxemos uma pessoa muito querida, uma pessoa que tem expertise e sabe o que faz. Que isso que é importante em nível empresarial. Porque quando... O empresário, o que ele mais toma cuidado? É com a empresa dele. Para falar disso, nós estamos aqui com o Crepaldi, expert em consultoria financeira. Tudo bem, Crepaldi? Tudo jóia, Suzy. Então tá ótimo. Imensamente grato de estar aqui. Eu que agradeço da sua presença, que tem uma agenda complicadíssima e tirou esse tempo para estar aqui conosco. Crepaldi, conta um pouquinho de como o Crepaldi chegou, porque a tua história é muito legal. Eu acho que vale a pena, como até, o Crepaldi, um incentivo. Porque você correu em vários setores para chegar onde você está e para você ter a expertise que tem hoje, né? Então, a minha história é legal porque ela veio de finanças lá atrás. Quando era criança, eu via minha mãe cuidando da casa. E eu achei o máximo isso. Que o meu pai recebia, dava o dinheiro para ela e era ela que administrava. Que administrava. E eu falava, nossa, como que ela administra naquela dificuldade, a gente tinha de tudo, naquele sacrifício, e eu sempre via que não faltava nada e nunca devia nada para ninguém, pagava tudo certinho e sempre tinha dinheiro para roupa da escola, para material. Eu falava, nossa, que coisa magnífica. Daí eu comecei minha carreira, fiz Senai, fui fazer... trabalhei na área de ferramentaria um bom tempo e emendei com a faculdade de administração. Certo. Com as minhas irmãs sempre incentivando a gente para fazer e tal. Muita união também, né? Muita união da família. Eu e meus irmãos somos muito unidos. Então, assim, um incentiva ao outro. Isso que é fundamental. E as minhas irmãs mais velhas é o que mais incentivava a gente. Fala, não, a gente vai crescer. E o meu pai sempre falou, antes dele falecer, que a gente tinha que estudar bastante. Porque o futuro era para quem estuda. Ele, como... era semi-analfabeto, só sabia escrever, mas tinha uma sabedoria incrível. Muito grande. Minha mãe tinha feito até a 4ª série sem falar, não, vocês têm que estudar, tem que estudar. E a gente foi crescendo, estudando. E daí eu vim pro mundo, tentando administrar meu dinheiro, daí eu vi como é difícil. Aí você percebeu o baile que a tua mãe devia fazer para administrar tudo aquilo. Eu administrava com 5 filhos. Gente, sozinho você não sabia disso. O meu dinheiro já é difícil. Imagine ela, tadinha. E daí você entra como todo mundo, né? Lógico. Cheque especial aqui. Quando você vê, fala, meu Deus, o que é isso? E nesse meio tempo de eu estar, consegui uma vaga na empresa que eu trabalhava na área financeira. Uhum. E daí eu falei, deixa eu ver como que é. E fui e treinei toda da minha carreira na área financeira. Como controller de empresa, daí eu aprendi a administrar o dinheiro dos outros. Quer dizer, ajudar as pessoas. Olha que bacana. Se você for analisar, sua mãe fez isso, você aprendeu com a sua mãe e você hoje ensina os outros a fazerem isso. E eu vi o quanto é muito mais fácil administrar o dinheiro dos outros do que administrar o seu. Interessante. Até eu descobrir como a gente administrar o nosso dinheiro, e hoje eu falo com propriedade como administrar o dinheiro, porque eu já tomei muito tombo. Lógica! E eu falava, como que eu administro o dinheiro da pessoa, da empresa, e eu tomo esses tombos de vez em quando. Como é que pode? Como que pode? Porque quando você fala, e na consultoria vem muito isso, eu falo para os meus clientes, eu falo com propriedade, porque ou eu já fiz, ou eu já apanhei. De algum jeito eu aprendi. Eu aprendi de algum jeito para poder passar para vocês. Sim. Isso daí. E vem muito isso, é você olhar
por tudo que você lá no passado viveu e falar como que a sabedoria lá do passado ainda é sabedoria atual. Porque do mesmo jeito que administrava lá, a gente tem que administrar hoje aqui. Sim. Que é sim. olhar, nunca gastar mais do que a gente ganha. As coisas que são normais que no dia a dia, principalmente o empresário, ele confunde muito, né? O que é ganhar e o que ele pode gastar. O que eu faturei e o que eu posso... Nós o que entraremos nesse assunto. Então, agora, ô Crepaldi, a consultoria financeira. Eu acho que essa frase hoje, todo mundo fala com tanta facilidade, sou consultor financeiro. Tu é. Então vamos lá. O que é o real consultor financeiro? O que eu vejo hoje? Muita gente fala, sou consultor financeiro, mas só olha a parte financeira. Quando você vai para a empresa, você tem que olhar toda ela, porque toda a empresa ela entra no mundo financeiro. Então você não tem como falar do financeiro sem falar de vendas. Não sem tem falar como. de marketing. Não. Sem falar de produção. Sem falar de gestão. Sem falar de RH. Quer dizer, tudo. Tudo desemboca no financeiro. Então todas as áreas da empresa bem, rodando bem, ela gera um financeiro bom para você. Lógico. Se você tiver um financeiro, eu sempre falo, não adianta a gente organizar, falar, não, eu sei pagar conta, eu sei receber. Mas se eu tiver mais conta para pagar do que para receber, só vou ter uma organização financeira e não uma gestão financeira. Que então, é diferente. Para mim, a consultoria financeira, ele vem mostrando para você, em todas as áreas, o que a gente precisa melhorar em cada área, para que essa área seja um fator positivo para o meu financeiro. Porque se você fala consultor financeiro, gente, é um todo, que é o coração da empresa. Vamos colocar assim, se você não tem dinheiro, você não faz nada. Não faz nada. Só que para você ter dinheiro, você precisa vender. Você precisa ter produto bom, você precisa ter preço, você precisa ter uma logística, você precisa ter um marketing. É o que você falou. É um monte de coisa que chega ali. E que na consultoria financeira a gente tem que olhar toda Exato. ela. Toda ela. Então a gente tem que olhar o resultado, como que a gente vai melhorar o resultado e quais as áreas vão ajudar para a gente melhorar o resultado. Isso eu aprendi muito nas multinacionais, porque quando a gente apresentava um resultado, sempre vinha a pergunta, e aí? O que você vai melhorar agora para... Tá, eu já sei que tá ruim. E cadê? Como que melhora? Como que melhora? Não é só falar que tá ruim, porque ruim eu tô vendo o número. Olha, eu tô com febre, ok. Que remédio que eu tomo? Então, vem muito nisso na consultoria. Tá bom, tá ruim? Tá, então o que a gente vai ter que fazer para alcançar um resultado melhor? O que eu tenho como empresário de ir atrás de conhecimento? E a consultoria financeira vem para te indicar. E a gente, por ser consultor financeiro, a gente consegue ter também bons parceiros que vão ajudar. Então, também não adianta o consultor financeiro falar, não, eu sou consultor financeiro e também vou te ensinar a vender. Não, sou consultor financeiro, vou falar o que a gente precisa de vendas para poder ter resultado financeiro. Agora, se você tem problema de venda, a gente vai ter que procurar alguém bom para fazer a vendas, porque é nela que vai vir o resultado. Você identifica onde existe o problema e aí arruma-se um profissional competente, capacitado para aquela área. Para aquela área. Então, se a gente tem problema de logística... É lá. É lá, a gente tem que arrumar alguém para resolver o problema de logística. Sim. Mas na consultoria financeira, a gente tem que identificar e saber o que precisa melhorar para que essa área dê o resultado para a empresa. Crepaldi, eu sei que a pergunta que eu farei agora é muito subjetiva, mas é só para que nós possamos dar algum case, vai. Hoje, dentro das empresas, o que você observa que tem mais problema? Que você considera que é aquele calcanhar de Aquiles? Hoje, quando a gente entra numa empresa, principalmente o dono, olhar o empreendedor, que a maioria começou. Ele mesmo era o cara que fazia, e a gente veio com uma cultura de que a gente não pensa, a gente trabalha. E daí quando ele monta a empresa, ele fica naquela, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. E não está pensando no estratégico da empresa. E a consultoria financeira, ela entra de trazer o cara, naquele tempo de consultoria financeira,
pensar na empresa. Sair dele estar trabalhando e vir pensar na empresa como empresário. Que a empresa gera dinheiro para ele. E não ele ficar sacando dinheiro da empresa toda hora. Ele tem que saber o quanto gera a empresa. E muitos empresários, na consultoria, eles imaginam assim, se aquele meu amigo tem uma empresa e tem um carro do ano, eu como empresário tenho que ter um carro do ano. E a gente tem que chegar para o carro e falar, não, veja bem, o negócio dele está dando um X resultado, o seu... Ainda não está. Não. Não que ele não consiga, Não, mas que ele não ainda consiga. não está. Mas a gente tem que trazer ele para a realidade, Lógico. para depois levar ele para o futuro, que é ganhar dinheiro. Lógico. Até ele se estruturar. Até ele estudar. Hoje, o que mais a gente sente quando a gente entra é o empresário não sabe aonde ele está. E nem qual que é o padrão de vida que ele pode ter naquele momento. Que ele já está vendo o futuro, achando que ele está no futuro e ainda está no presente. Porque eu acho que deve haver muita confusão até nessa situação que tu comentaste aí, que é o quê? Eu vendo muito, mas o que eu ganho? Eu acho que isso é uma balança interessante. Quer ver uma mais comum da gente encontrar? A pessoa que faz revenda, ele compra o produto e revende. Ele compra lá, vamos supor que ele fez um investimento de R$5.000. Que ele vai vender ao todo 15 mil. Em vez de ele reservar os 5 mil para ele repor o que ele vendeu, ele gasta os 15 mil. Porque ele achou que o faturamento dele é o dinheiro que sobra para ele gastar. E daí você tem que falar, não, calma. Você tem que separar o dinheiro que é para repor o estoque. Tem que separar o dinheiro que é para você pagar o imposto. Então tem todas as caixinhas para depois você ver o quanto você realmente ganhou. Você ganhou. Então a gente vê muito isso de que o que ele vendeu é o que ele achou que ele pode gastar. O que entrou na conta dele visualmente falando. Visualmente é o que ele tem. E daí a consultoria vem para mostrar os números para ele e falar, você paga isso, você tem que pagar isso, tem que pagar isso. Você tem os impostos, você tem um monte de você tem a internet da sua empresa, você olha, tem o da sua empresa. O cara falou, pô, não ganhei nada. Sobrou isso. Mas é só isso só. Então agora vamos fazer o planejamento para alcançar o que você quer. E daí vem o planejamento, daí tem as ações. Então, quer dizer, a gente, dando aconselhamento agora em outubro, a gente entra fazendo o orçamento tudo para 2026 de todas as empresas. Olha, quer dizer, o quanto a gente quer ganhar em 2026. A pessoa já se programa. E daí com as ações para que a gente atinja o resultado em 2026. Faz uma ação de prevenção, vamos dizer, uma consultoria preventiva para que a pessoa atinja. Atinja. Então, quer dizer, se eu quero faturar 30% a mais, não é só colocar no papel. É qual a ação? Como? Como eu vou chegar lá? O que eu vou fazer para que eu aumente minhas vendas em 30%? Quer dizer, sem as ações, só vai ficar no papel também. Sim. Daí não chega. Por quê? Porque se eu não tenho ação, como que eu vou chegar do nada? E tem uma frase muito legal que é: quem não planeja, às vezes atinge o resultado, e quem planeja, às vezes erra. Então, quando você planeja, a chance de você acertar é muito grande. E se você não chega, você sabe o que faltou para você chegar e você consegue ir corrigindo no meio do caminho. Então, o que eu vejo muito quando a gente entra qual que é a sua meta? Tá. Não, minha meta é vender. Não, mas vender quanto? Qual que é a sua meta de resultado? Não, é vender e sobrar. Sobrar quanto? Então, muitos não sabem que interessante, isso daí. A pessoa não tem noção, não né? Não tem noção. É que a gente, se você pegar, em que escola que a gente aprende a parte financeira da nossa vida? Em nenhuma. Começa, como você falou, em casa, né? Em casa. Então, e que a gente vê o povo brasileiro, né? A gente vê estatísticas de que 70% do povo brasileiro é endividado. Então, quer dizer, a maioria ainda vive vendo que, eu pago quando posso, pago do jeito que dá. Então, não tem a cultura do vou me planejar, né?
lá pro meu futuro. A gente tem a cultura dele. Dá para pagar hoje, eu pago, amanhã eu falo que eu não pago e vou pagar. Então, essa cultura, quando a gente entra na consultoria financeira, muita gente tem que colocar também. Vamos mudar a sua cultura, não é assim. Eu gasto o que eu ganho e a empresa tem que investir também. Né? Sim. Outra coisa que na minha visão, se eu estiver errada, por favor, me corrija, que eu acho que, eu não estou dizendo já os empresários que já têm uma expertise ou tem já quem faça esse tipo de situação, mas é a precificação. Eu acho que isso deve dar uma dor de cabeça danada, né? Porque existem cálculos errados que isso pode acarretar sérios prejuízos. Porque a gente vê com aquela ideia, né? Comprei por 10, vendi por 20. É uma frase assim que a gente escuta. Coloquei 100%. 100%. Quanto você está ganhando? 100%. Não, você está ganhando 50% só da sua venda. Porque você vendeu, comprou a 50, está vendendo a 100, você está ganhando a 50 só. Você não está ganhando 100%, você está ganhando 50%. E muita gente identifica que eles fazem a precificação tudo errado, não pelo conhecimento que eles têm. Exato, por ignorar. Por ignorar. E às vezes é até legal, uma vez eu estava atendendo um supermercado, um mercado de bairro assim, aí a gente tentando identificar onde ia o dinheiro, né? Que ele comprava e sumia. Eu perguntei, você leva mussarela todo dia embora para sua casa? Levo. Você aponta isso que você... Você paga, vamos dizer, né? Não, foi então. Se tudo que você pegar do seu mercado, olha, você não apontar, você está achando que está... Porque você compra 100 mil de produtos. Só que de 100... Daí você fala, se eu comprei 100 mil, eu vou ganhar 140, vou vender 140. Só que de 100 mil, 20 você pega para você, não vai entrar os 140 que você imaginou. E daí você acha que está dando um dinheiro e não está. E daí a gente começa até isso. Você vai pegar, dá baixa, que é seu. Como se você estivesse pagando o produto que está pegando. E daí você começa até você olha para a pessoa, tá vendo o quanto você físico está ganhando, tá gastando? Está gastando. E já teve uma vez que eu falei para se não fosse o supermercado, você compraria tudo isso que você pega dele? Ele falou, não. Eu falei, então, pensa nisso, se você não está levando coisa e você está jogando fora na sua casa. Porque se é uma coisa que talvez você não compraria, você só está levando por levar. Tá, olha na sua casa, se você não joga muita coisa fora, que o dinheiro que você está tirando daqui está sendo jogado lá. Em vez de você estar jogando o seu estoque, está levando para sua casa e está jogando lá. Então, é legal que a hora que você começa a identificar, você identifica muitos gaps. E daí na precificação está tudo errado. Aí você começa a visualizar, né? Visualizar. De uma forma clara. Assim, vocês, lógico, que têm expertise, começa a visualizar isso de uma forma clara. Uma coisa, Crepaldi, que você comentou que eu achei muito interessante, é o planejamento financeiro a longo prazo. O que seria esse planejamento a longo prazo? Então, a gente tem que olhar para onde que a gente quer chegar. E a gente só consegue fazer isso planejando. O que eu gostaria de ter de faturamento, de ter de resultado? Então, quando a gente faz o planejamento, fica mais claro para a gente quais as ações e o que a gente precisa fazer para atingir. É como na vida pessoal da gente, quando a gente fala assim, quero ir para Disney. Você vai planejar. Você vai planejar o que eu tenho que sobrar de dinheiro na quanto que eu vou levar, quanto que eu vou levar, eu vou fazer. Olha, que você planeja, tem que gastar tanto para tirar o passaporte, tem que gastar tanto para tirar o visto, vou gastar tudo isso, tenho que ter mais não sei quanto para lá, então se eu guardar X por mês do meu salário, dá. Só que na empresa muita gente não faz. Então o que eu quero para 2026? E daí a gente começa a fazer o planejamento de o que eu preciso de vendas, como que eu preciso atuar no marketing, como que eu preciso da rentabilidade dos meus funcionários. E quando a gente fala em rentabilidade de funcionário também o que eu como empresa dou para ele ser rentável. Sim. O que eu faço com que ele olhe para dentro da empresa e fale, não, hoje eu vou trabalhar e fazer render. Se eu também não valorizo ele, possivelmente tem não vai valorizar essa eu. também, né? Então a gente tem que até identificar isso, que às vezes a gente identifica, tá vendo? Não dá, por quê? Porque o seu funcionário, ou você não treinou ele. Então como que eu quero um funcionário no balcão vendendo bem, se ele não está satisfeito? Se ele não está satisfeito, qual motivação que ele vai fazer? Se eu não tenho uma estrutura clara de como que ele tem que vender,
como o que ele tem que oferecer para o meu cliente, ele não vai oferecer. Agora, se também você está oferecendo tudo para o funcionário e ele não rentabiliza, aí é outro É problema. outro problema. Aí eu só, agora tem um problema, né? Fizemos tudo e ele não. E às vezes o funcionário não é para aquela área, né? Exato, você pode até remanejar para um outro Remanejar. setor, talvez. Porque às vezes a gente já identificou, organograma, principalmente de empresa, é muito comum dentro dos sócios a gente identificar que um sócio está numa área e o outro está no outro aqui, que a gente tem que chegar na conclusão e falar, ó, o certo é vocês trocarem de área. Olha que interessante. Por quê? Não, porque não tem nada a ver o que você está fazendo com que sua personalidade, seu perfil, e não tem nada a ver com o que você está fazendo. E várias vezes o sócio olha e fala, mas sabe que eu não gostava do que eu estava fazendo? Mas por quê? Porque no momento de você montar a sociedade, você cuida disso e cuida daquilo. E começa. Só que o perfil, e a gente vê sócio que não tem, não gosta de falar com pessoas, não gosta de estar em ambientes de negócios, de fazer negócio, na área comercial. Daí eu falo, pô, se você não gosta de ir no network, não gosta de falar com pessoas, não gosta de pessoas, dificilmente você é um bom vendedor. Então você precisa ter alguém que faça, né? Agora, esse daqui que gosta de fazer tudo isso, está aqui trancado, fazendo área financeira. A gente troca. A coisa flui. Então, o planejamento é enxergar tudo isso também. Enxergar, porque se eu quero uma empresa rentável, eu tenho que todo mundo que está na minha rede tem que estar rentável. Se eu tiver um funcionário que não dê rentabilidade porque eu coloquei ele no lugar errado, a culpa é minha como empresário e não do funcionário. Exatamente. Porque muita gente já fala, meu funcionário é ruim. Não, mas você colocou ele na área certa? Você treina ele? Meu funcionário sabe vender, mas você treinou ele para vender o seu produto? E cada produto é específico, né? Sim, lógico. Ainda mais dependendo do tipo da loja, você tem N itens. N itens. E uma coisa que tem muito, principalmente a gente bate muito na parte financeira, é desconto. Desconto. A gente treinou o vendedor para ele dar desconto ou para ele vender valor? A maioria treina para dar desconto. Porque você já chega para o vendedor e fala, ó, é esse valor, mas você pode chegar nesse daqui. Pronto, ele não quer nem saber o outro. Acabou. Ele não vai negociar. Não vai, você já negociou. Eu dou desconto, ele já dá o desconto. Já falou. Já falou, então, que daí a gente começa a mostrar. Falou, tá vendo, se você tivesse vendido por esse valor, olha quanto você ia ter de resultado. Com esse desconto que ele deu, olha o seu resultado, como mingou, como baixou muito. E vendo que você tem que treinar ele para vender valor e não desconto? Porque quanto mais valor ele vender, melhor o seu resultado. Sim, com certeza. Mas a maioria vive no desconto. E eu sempre dou exemplos de empresas grandes. Né? A gente chega num supermercado enorme, no caixa, você não pede desconto. Você não vai chegar, posso parcelar? Parcelar. Não, é isso, amigo. É isso, você não... Você vai na... Tá, pum, não entendeu? tem negociação. Daí eu falo, por que o seu amigo vem comprar de você e você vai dar desconto para ele? Não, você fala, é esse valor. Daí você fala o que você vai entregar para ele. E daí a gente vai ter um resultado melhor. Então, quando a gente fala em precificação, ele tem a precificação correta e eu tenho que vender bem para quê? Para que eu tenha resultado saudável. Lógico. Que você vê, as grandes empresas, elas não dão brecha para você ter desconto. É isso e ponto. E no caixa, se você for pedir, fala, não tem, porque não sou eu que mando. O que eu acho interessante é assim, moço, mas se eu pagar à vista a mesma coisa mas qual é a vantagem? É isso, quer. Entendeu? Quer dizer, parcelado ou não, você vai pagar a mesma coisa. Só que está tudo embutido certinho para que o resultado seja preservado. Lógico. E quando o resultado é preservado, a empresa cresce, porque daí você consegue reinvestir. Porque uma empresa sem já começa a ficar saudável. Sem fluxo de dinheiro, ela não consegue reinvestir. Então, a gente tem inúmeras situações da gente olhar o funcionário e falar, você precisa investir num computador para ele. Mas por quê? Porque é o computador dele. Não anda. Coitado. Como que eu vou cobrar a produtividade dele se o computador dele está ruim? Mas eu vou gastar dinheiro. E daí vem de novo do financeiro. Você vai investir tanto,
ele vai aumentar, conseguir produzir mais, e com isso é o resultado que vai dar. Porque é um investimento, né? Tem muita coisa, muita gente olha para dentro da empresa e fala, vou gastar a mais com isso. Por isso que é interessante ter uma empresa Crepaldi como a sua que mostra esse caminho, né? Sim. Porque o empresário, às vezes, não é por mal, ele se perde. Ele se Sim. perde, ele se perde. Entendeu? E às vezes ele precisa dessa orientação para ele poder caminhar do jeito que quer. E tem uma coisa muito importante. Tem muito empresário que é teimoso. Teimoso. Entendeu? Os teimosinhos aí. Tem muito teimoso. Ah, não, mas eu conheço. Conhece? Conhece mesmo. Se eu cuidei da minha empresa até hoje, concordo, é lógico que você cuidou muito bem da sua empresa. Só que tem coisas que mudam. Algumas coisinhas que você ainda, por ter tanta coisa para realizar, não consegue saber. Então, se você terceiriza um serviço, você estará, além de atualizado de tudo que está acontecendo, de leis que mudaram, benefícios que às vezes você pode ter desconto, sei lá, imposto que você está pagando que você não precisa pagar, e N coisas que podem ser que podem acontecer na sua empresa que você não sabe. E que é um benefício. Então não é ruim. É ótimo quando você tem essa organização, essa consultoria financeira, mas com pessoas competentes, como a empresa do Crepaldi. Então, eu acho que você tem uma oportunidade aí de abrir um leque de soluções para você. De repente, você está perdendo dinheiro e você não está enxergando isso. Estou errada? Certinho. E tem muita gente que realmente está deixando de ganhar muito mais dinheiro. Por quê? Porque ele acha que ele está fazendo certinho. E tem tantas coisas nas leis, Eu imagino. bancos, Eu imagino. que você... Ah, mas está dando Imposto, lucro. que às Imposto vezes que você pode reduzir e você não vê, porque já está dando dinheiro, para que eu vou? Mas você está deixando de ganhar mais. Oh, meu Deus! E uma coisa que eu vejo é que, isso eu falo para todos os empresários, não tenho vergonha de falar que você precisa de um consultor financeiro. Porque a gente não tem vergonha, e eu sou empresário também, além de consultor financeiro, sou empresário. Eu falo, a gente não tem vergonha de falar assim, nossa, contratei a melhor agência de marketing. Contratei o Lógico! melhor contador, contratei o melhor advogado. Só que a gente tem vergonha de falar, contratei o melhor consultor financeiro. Porque como se fosse uma depreciação para a gente como empresário, Exato. precisar de um consultor financeiro. Não é não. Não É não. sabedoria. É sabedoria, porque se esse consultor financeiro me der muito resultado, Opa! eu vou colocar no meu bolso muito mais dinheiro. É lógico. Como empresário. Ainda vou aprender. Vou aprender. Eu trabalhei multinacional, tinha um monte de gente que sabia, a gente tinha um monte de consultor que vinha de fora. Por quê? Porque a gente precisava aprender sempre. A gente precisava melhorar sempre o resultado. O aprender sempre, né? Porque muita gente acha que... E a gente, quando entra no mundo do empreendedorismo, a gente tem todas as áreas da nossa empresa com a gente. Nossa Senhora! É humanamente impossível. Não tem condições. Eu ser bom em tudo. Não existe Eu isso. tenho que achar a área que eu sou o expert e as outras áreas eu tenho que procurar parceiros, especialistas que vão me trazer conhecimento e me dar resultado muito melhor. Por isso, quando a gente entra no planejamento, quando a gente fala, a gente precisa aumentar nossas vendas, como que a gente vai aumentar? A gente vai ter que buscar parceiros que vão trilhar esse caminho com a gente de que, ó, o melhor jeito de vender, o melhor jeito de fazer marketing. Por quê? Porque a gente tem o conhecimento de o que a gente precisa, mas não de como a gente vai chegar em venda, chegar em marketing, chegar numa redução de produção. E a gente vê, eu trabalhei nas empresas que tem muito Kaizen, né? Kaizen, que é a melhoria contínua. Então, todo dia eu vou melhorar um pouquinho, todo dia eu vou ganhar um pouquinho mais. Sim, todo dia eu vou ganhar um pouquinho mais. Evoluir, crescer. E quando a gente tem essa consciência como empresário, você vai atrás de uma boa consultoria financeira. Lógico. E fala, se essa consultoria do financeiro me der todo o respaldo para eu ganhar mais dinheiro, que fique comigo a vida inteira aqui. Amém, eu vou ganhar muito dinheiro. Lógico. Mas é isso que eu sinto hoje dos empresários. Às vezes o medo de falar para a família. Falar, trouxe um... E eu já tenho clientes que hoje já falam abertamente.
Fala, o Crepaldi está aqui, ele que cuida. Ele, ó, se ele não é falar comigo sim, a coisa, se não. ele falar sim, eu vou. Se ele falar não, eu não vou. Se o homem falou não, eu obedeço. Por quê? Porque eles realmente identificaram que não era o forte financeiro deles. Lógico, mas tá certo. Eles sabiam pagar conta e de receber boleto, mas não sabiam como fazer o financeiro render dinheiro para eles. E hoje eles olham e falam, ó, esse é meu parceiro que vai me ajudar a crescer dentro da empresa. Agora, Crepaldi, vamos ajudar o povo. Qual que é o contato do Crepaldi aí? Então, vocês podem contatar eu pelo telefone. Qual o É telefone? o 15 99848 0474. Então, 15 99848 0474. Contacte. A gente dá 1 hora de consultoria. Olha que legal. Para a gente identificar, mostrar algumas Bater coisas. Bater um papo. Eu tenho um case que foi até um case bem recente de uma empresa que me indicaram para vir como consultoria. E eu vi que ela não tinha condição, naquele momento, de entrar numa consultoria. E não adianta também a gente entrar e falar, ó, eu vou receber, mas você não vai ter condição e vai piorar a sua empresa. E eu dei 1 hora de consultoria para ela, dei algumas dicas. E eu achei muito legal, porque ela estava com o meu telefone, passou um mês e meio, ela mandou mensagem, Crepaldi, não dá mais 10 minutinhos? Não, beleza. Daí ela falou, mas aquelas dicas foi legal, dei umas dicas para ela. Ela me ligou, mas mandou mais 2 vezes. Mês passado, ela passou para mim, falou, Crepaldi, olha o resultado que deu bonitinho. a empresa. Isso é gratificante, A gente né? conseguiu até parar 3 dias para viajar. Olha que maravilha. E mesmo assim, a gente virou positivo. Ai, que bacana. Então, porque não é só você receber o dinheiro, é você poder ajudar. É a satisfação. Então, essa foi uma que eu fiquei muito satisfeito, porque que eu podia ajudar ela. E eu identifiquei, não é momento para ela entrar numa consultoria financeira. Espero que um dia ela comece a crescer e ela fala, não, agora eu ele, quero. A gente começa a evoluir muito mais. Mas foi uma que veio, na cara de pau, ela perguntou 2, 3 vezes de novo, que eu achei muito legal. Porque às vezes a pessoa tem vergonha, tem medo. Não, tem que perguntar. E mais legal que ela falou, ó, olha só o resultado. Ela mandou para mim, olha só o resultado. Sinceridade é tudo na vida. Da empresa. Ela falou, muito obrigado. Para mim ficou muito contente. Eu fico muito contente. E é uma pessoa que viu o resultado e viu a necessidade que ela tinha. E ela acreditou no que eu falei. Porque ela fez exatamente o que eu falei. Exatamente. Ela não vai dar certo. Eu falei, vai, pode ter certeza, no seu ramo vai dar certo. Vai dar certo. Então, e ela deu que certinho. Bom. Então, olha, o Crepaldi, eu gostaria de ficar aqui horas e horas, porque o assunto é muito interessante, tem muita coisa boa para falar, mas infelizmente nós temos um tempo. Espero que você volte aqui conosco. Com certeza. Mas muito obrigado por esse pouquinho aí, que eu acho que deu já um insight aí no pessoal, deu uma visão melhor para que eles possam começar 2026 de uma forma diferente. E eu que agradeço e fico à disposição aí do seu público, que precisarem de mim, aí pode me procurar que a gente vai dar total atenção para eles. Eu acredito que sim, com certeza. Pelo convite. Obrigada, viu, Eu que Crepaldi? agradeço. Gente, ó, 2026 está aí. Smash! Faz a coisa acontecer. Não é que você perde dinheiro, você deixa de ganhar. É diferente. Pensa isso. Cadê meu dinheiro? Tá lá. Posso ganhar mais? Posso. Por que não? Ele dá 1 hora lá, aproveita. Dá uma cutucada nele. Ele dá até 10 minutinhos depois também. Então, procura. Tenha soluções positivas para sua empresa, para sua vida. E leva isso para tudo. Porque você merece. Tudo isso para você aqui conosco. Até a próxima e muito obrigada.